Eu moro numa distância de 147 metros da minha casa para o aerogerador. Antes é que a gente vivia em paz. Antes a gente acordava aqui com o cantar dos pássaros. Hoje a gente dorme, acorda com essa zoada aqui, como você se, digamos que esse aeroporto aqui que não acaba nunca essa zoada, 24 horas por dia. O silêncio é algo que elas conviveram durante toda a sua vida e, de repente, de um dia para a noite, né, da noite para o dia, esse sossego se acabou com todo o ruído que elas vêm constantemente passando. Eles conversavam, mas não explicaram os danos que poderiam vir a causar depois. A promessa que eles vinham era que seria um grande empreendimento que ia gerar muito lucro para o município, que a família que pegasse um aerogerador na sua propriedade ia ter uma renda, eles falavam até uma aposentadoria para o resto da vida. A gente não tem acesso ao contador, né? Então a gente não sabe quanto realmente está gerando de energia na propriedade. Então a gente não sabe se o valor que está sendo pago é justo. Eles passam, uma vez por ano, eles reúnem as famílias, os que têm arrendamento, e eles passam um gráfico explicando quanto gerou, só que a gente não tem entendimento. A maioria das famílias que tem gerador são pessoas até analfabetas, então elas não entendem ali. Então a gente não tem conhecimento se o que eles estão passando realmente é verdade. Aí eu não sabia que tinha essa zoada aqui, esse estrondo daqui, não. Aí me deu a depressão. Quando começou a depressão, aí comecei a ir por médico, pros doutores aí no posto, no Recife. Aí até hoje eu tomo remédio controlado. Agora tá parado. Quando é de noite começa tudo de novo, o barulho. Eu não aguento não ficar aqui. Não aguento não, mais não. Eu queria pedir à empresa que, pelo amor de Deus, eles comprassem, me indenizassem daqui, para eu sair daqui, porque eu não aguento mais ficar aqui. Meu marido já está ficando surdo, ficando moco, e eu com esse problema, né? Cada vez piorando. A síndrome da turbina eólica ela é causada pelos ruídos audíveis e os ruídos também não audíveis provocados por essas torres. São pessoas que convivem ao lado de torres eólicas, que moram ao lado de torres eólicas, e com o passar do tempo elas começam a ter um conjunto de sinais e sintomas. Como são eles? Problemas relacionados à saúde mental, como estresse, ansiedade, depressão. O primeiro sintoma que as pessoas já relatam é a perda do sono. Elas não conseguem mais dormir, tem uma perda na qualidade do sono também. Então, assim, todos esses sinais e sintomas vocês percebem que eles se encadeiam. De noite eu não durmo não, passo a noite. Eu no canto de noite, me levanto, vou no canto, vou no outro, bato com a cabeça nas paredes e fico aperreado. À noite eu fico aperreado. No correr do dia eu chego por aí sombra e fico. Quando se forma para a chuva, eu caço um canto para me tocar, me esconder dentro de um banheiro ou debaixo da mesa ou numa pia. Pra gente que tem a visão, você ainda consegue se distrair um pouquinho mais, porque sempre tem mais alguma coisa a fazer. Já para ele é mais difícil. Em época de chuva, assim, tempo de trovoada, ou até no inverno mesmo, o vento aqui ele muda mais, ele chega a ser mais forte. E ele, de minuto em minuto, ele fica me chamando. Eu viro a moça do tempo, literalmente, para falar se vem nuvens aqui, nuvens ali, porque o problema é que ele tem muito medo. Porque até já não é mais nem a questão tanto é a questão da saúde, sim, mas tem a questão da segurança também. A gente vive a 186 metros. O ruído ele causa uma perda auditiva também.
A gente fez alguns exames, né? A gente levou uma cabine acústica para essas comunidades 2 vezes, para os mutirões de saúde que a gente vem realizando, e a gente constatou que em torno de 80% das pessoas que fizeram os exames, que estavam com algum incômodo auditivo, elas tiveram perdas auditivas realmente, né? A gente conseguiu comprovar a partir dos exames, né, em um ou nos 2 ouvidos. 100% são agricultores e agricultoras, então são pessoas simples, são pessoas que 90% dessas pessoas não têm o ensino fundamental completo, então são pessoas do campo que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, do sistema público, e que a gente sabe que ainda tem uma dificuldade muito grande de atender, né, principalmente em alguns profissionais, como psicólogos, psiquiatras, né, otorrinos, que são especialistas que essas pessoas necessitam. Elas mesmas estão pagando para poder ter algumas consultas que elas necessitam. Começo de 2022, porque a minha esposa, ela adoeceu, ela ficou sem dormir, ficou sem se alimentar, entrou num estresse, ficou depressiva. E um dia eu cheguei do trabalho, 1h da tarde, e ela olhou para mim e disse: você vai esperar eu morrer para poder tirar eu daqui num caixão? Aí eu não tive escolha, deixei de ouvir os cantos dos pássaros e vim para uma ponta de rua, pagar aluguel e ouvir ronco de moto na minha porta, os maloqueiros acelerando e empinando. A minha casa é numa distância de 220 metros para um dos aerogeradores, mas são 9 arrodeando meu terreno. O meu terreno tem 33 hectares, tem 2 barragens grandes, tem 5 cisternas de captação de água. A gente criava gado, ovinos, suínos e galinha e produzia milho, feijão. E como a gente trabalhava agroecologia, a gente também tinha hortaliças e a gente produzia mudas, tanto frutífera como nativa da caatinga. A gente está com ação na justiça, brigando por nossos direitos, aonde a própria empresa já reconheceu que está errada, eles alegaram isso, mas não querem ressarcir os moradores impactados. Eu sou um deles. Eles travaram, eu não sei por qual motivo, e aí disseram: a gente não vai indenizar ninguém. Eu vivi uma vida tranquila aqui. Eu trabalhei muito para conseguir essa casinha minha. Eu vivia no sossego aqui. Depois que essas torres veio, eu não tive mais sossego. Tive de abandonar o que era meu devido às torres. Mata zoada e só barulho e tava ficando meio moco. Aí eu abandonei. Hoje é assim, só ficou só a tristeza, né? Teve um momento que a gente fez uma roda com fizemos um círculo de cultura com essas pessoas, né, que é uma roda de conversa, e eu perguntei: o que é saúde para você? Com uma palavra. Então, em torno de 85% das pessoas me responderam que saúde é ter sossego. Qual?